Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Loper Villanueva. Desde já agradeço o número de doações que recebo e continue me ajudando nesse espreitado para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu me deparo com este vídeo que eu particularmente considero infame, que representa muito bem o discurso neopentecostal e em particular quando nós vemos a ascensão de um sujeito como Pablo Marçal. Não é? Se nós observarmos, por exemplo, um dos segredos do Pablo Marçal é que ele tem esse pensamento de antagonismo com uma mescla de coach com traços também de vigarice, propriamente dita. Porque o vigarista, o estelionatário, enfim, o picareta fala aquilo que o povo quer ouvir. E mais ainda, é uma mescla de coach, teologia da prosperidade, enfim, que é muito similar a muitas seitas evangélicas. E eu acho pitoresco que este sujeito, que gosta de alardear, por exemplo, a idolatria da Igreja Católica, grava vídeos sobre a idolatria dos católicos, não se depare com o fato de que os verdadeiros idólatras são esses segmentos evangélicos. Eu nunca vi gente para idolatrar qualquer aventureiro, colocar qualquer aventureiro na berlinda, assim, quase como uma figura semidivina, assim, com uma credulidade digna mesma, sei lá, do Jim Jones, sabe? Do Charles Manson, coisas bizarras mesmo. E malgrado isso, existe um outro elemento que eu vejo na direita brasileira, que ela é protestantizada, que é similar também ao discurso das seitas evangélicas, é que eles têm um discurso escatológico, um discurso de destruição, um discurso de antagonismo para acelerar uma espécie de juízo final. Vejam, por exemplo, agora, eu vi no dia 7 de setembro o discurso da Carla Zambelli pedindo a volta do juízo final. Não sei o que estão cerceando a nossa liberdade, blá 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 e coisa parecida. O mais interessante é que se o juízo final voltar, esse pessoal todo vai para o inferno, vai ser jogado diretamente na fogueira, sabe, no fogo e enxofre, porque eu fico impressionado com o grau de cinismo que há nesse discurso. E observem que a linha de argumentação dessas pessoas é sempre uma legitimação ideológica em detrimento da moralidade, em detrimento da verdade, em detrimento da justiça e etc. E o Pablo Marçal encarna perfeitamente já a falta de escrúpulos completa da direita brasileira. Porque o Pablo Marçal, se ele tem alguma virtude, entre aspas, segundo esse pessoal, é antagonizar com a esquerda e só, como de fato é o protestante. Da mesma forma que, por exemplo, quando eu discuto apologética católica e vejo alguns apologetas protestantes sempre antagonizando com a Igreja Católica, eu percebo que a única coisa que eles fazem é protestar, é falar mal, é causar a corrosão, é causar a cisânia, o conflito. E isso é diferente quando nós observamos no caso do Pablo Marçal, que aproveita dessa cisânia justamente para se promover. Em outras palavras, não se julga o aspecto do caráter dele, o passado extremamente nebuloso da biografia, nada. Simplesmente, se ele tem o rótulo de conservador, ele está legitimado. Aliás, isso já é uma mania há um bom tempo, desde que o bolsonarismo ascendeu ao poder. Ou seja, o Valdemar da Costa Neto, que era o ex-mensalão, que hoje é o presidente do PL, é um conservador, então ele está redimido. Não? Como é o nome daquele palhaço? O Roberto Jefferson, que também é um outro sujeito que participou do esquema do mensalão, ele está redimido. Por quê? Porque ele é um conservador. Então o conservador redime as pessoas do pecado original, ainda que eles cometam os piores pecados possíveis. E é interessante. Enche a boca para falar idolatria, idolatria. Aí o primeiro aventureiro que aparecem é o Messias, é a encarnação do próprio Jesus Cristo. Se existe coisa mais idólatra que eu já vi na minha vida, é meio protestante. E eu nunca vi meio tão corrosivo como esse pessoal que faz do discurso escatológico, do discurso do nós contra eles, como uma causa, um leitmotiv de motivação política. Vamos lá. Vamos ouvir esse sujeito. E eu tô quase sendo convencido de que talvez o Marçal seja o único capaz de frear o Boulos. Veja aqui que ele coloca uma coisa, que o Marçal seria o único capaz de frear o Boulos. Então, qual é a virtude do Marçal? É ser contra a esquerda. Não é ser ético, não é ser decente, não é ter uma ficha limpa, não é nada. Não é nem ter valores cristãos, porque valores cristãos ele não tem nenhum. Mas vamos lá. O Nunes, eu sei, puxa vida, algumas coisas ele complica e muito. Olha. Ele complica e muito. Por quê? Porque o Ricardo Nunes ele não faz parte desse antagonismo escatológico que os protestantes têm. Contra o catolicismo, sei lá, contra a república, dentre outras coisas. Vamos lá. Tem umas coisas bem legais que eu vi o Pablo Marçal falando,
E eu acho que tá encaminhando aí para um final que, não sei, eu acho que não tem outro para vencer o Boulos ali. O Boulos, Deus me livre. Mas isso não significa que isso faz com que eu coloque o Marçal como um mito, como eu acho que tem muita gente fazendo. Não, não, não. Você só tá promovendo o cara e depois você não quer elevá-lo como um mito. Como o grande cara antissistema. Olha, talvez se eu morasse em São Paulo, eu começaria a pensar primeiro nele e também na Marina, mas acho que até nele mesmo em primeiro lugar, para votar nele, na possibilidade de votar nele. Claro, porque o importante é o antagonismo. O importante não é a ética, não é o caráter, não é nada. Não é nem mesmo a proposição, é a antiproposição. Vamos lá. Mas não sem enormes receios. Mesmo se votasse, se estivesse morando lá em São Paulo, eu sou aqui do interior de São Paulo, mas se estivesse lá na capital, acho que eu votaria. Estou pensando ainda, mas bem inclinado a isso. Mesmo assim, com muitos receios, mas com muitos mesmos. Inclusive, eu li o processo, coisa que aquela jumenta lá, acho que da Globo News não leu, em que ele foi condenado, sim. Vou mostrar aqui pra vocês o processo. E outras coisas também que me levam a pensar. Que ele se apresentou como um cara da direita. Mas será que ele é tão direita assim? Então, Ah, será que ele é tão direito assim? Quer dizer, não importa se ele, já que ele diz que leu o processo, né? Se ele foi condenado a 4 anos de prisão, se ele deu golpe em velhinha correntista de banco, sei lá, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Não importa isso. Não importa, por exemplo, que ele seja um megalomaníaco que coloca o dinheiro e o bem-estar dele em primeiro lugar e criando a ideia, e isso usando o cristianismo, tá? Usando o evangelho, usando a fé cristã, afirmando claramente que o fim último do homem é só ter riqueza. É só ter posses e ficar esbanjando que nem um babaca, que nem um novo Rich, como de fato ele faz. E isso sem prejuízo da forma como ele manipula essas pessoas para tirar dinheiro. Esse é o nível do Pablo Marçal. E vejam que existem muitas coisas escusas que envolvem a história desse homem que são suficientemente mal explicadas. Mal explicadas. Mas tudo bem, contanto que ele seja contra o Boulos e contra o PT e fale mal do PT, tá tudo de boa. O cara pode ser, sei lá, o traficante de drogas evangélico que tá proibindo missa na favela. Não, mas, porra, mas ele é evangélico, ele é cristão, é conservador, pô. Pode ser até prefeito do Rio de Janeiro. É mais ou menos a lógica. Se ele for do primeiro comando, vocês sabem de quê? Se ele for conservador, tá de boa. Essa é a lógica da direita brasileira. E como é que vocês não querem que eu critique essa bosta? Tem muita gente aqui que sempre me enche o saco afirmando o seguinte: ah, você nunca critica o PT, só critica a direita. Você sabe por que eu critico a direita? Porque a direita consegue ser mais cínica do que a esquerda. Muito mais cínica. E muito mais abjeta. A coisa é tão assim clara aos olhos, porque esse pessoal que se arroga ser conservador, que se arroga ser isso, ser aquilo, né, mostra ser muito mais acelerado. E depois fica inventando desculpas para endossar a patifaria. Vamos lá. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então assim, vamos começar assim. Por que ele ganhou o Pablo Marçal? Ele conquistou o coração da galera de um jeito. Eu assisti a entrevista dele no Flow, foram 3 horas, eu assisti das 7h37 até as 10h40, ou seja, umas 3 horas ali. Depois eu parei, mas assisti 3 horas. Entrei nos comentários, rapaz, quase ninguém fazendo algum tipo de crítica, zero. O pessoal assim, apaixonado. E eu acho que isso tem muito a ver, primeiro, obviamente, com a capacidade dele de se comunicar, mas em se apresentar, olha, ele viu um vácuo. O Nunes, cada dia foi se mostrando, né, direita coisa nenhuma, e lembra que ele falou, isso é a falsa direita, e ele se apresentou como uma direita. E eu acho que isso tem muito a ver. Aquele negócio dele, sabe, de lá do Nunes, fechar o estabelecimento na pandemia, uma coisa que, eu nem me lembrava disso aí, é uma coisa que não dá, pra nós, nós que somos a favor da liberdade, fechar estabelecimento na pandemia, né? E aí aparece o Marçal. Sabe o que eu acho interessante? Esse sujeito critica o Ricardo Nunes por ter, junto com o Bruno Covas, que foi o antigo prefeito de São Paulo, ter fechado estabelecimentos comerciais por conta de uma crise sanitária de natureza mundial e que estava levando realmente a uma calamidade pública. Claro que quando nós temos uma situação caótica, uma situação em que uma doença começa a matar dezenas e até milhares de pessoas por dia, como no caso do Brasil, o Brasil chegou a ter cerca de 3.000 pessoas mortas por causa de uma doença, aí esse sujeito fica alardeando a liberdade. E por quê? Porque ele foi, durante muito tempo, um puxa-saco do Bolsonaro, um idólatra do Bolsonaro. Eles caíram nesse discurso, nessa conversa, ou como eles gostam de falar, nessa narrativa, de afirmar que tudo não passava de uma mega ultra conspiração contra o cidadão comum, contra a liberdade das pessoas e tal, e os estados estavam colaborando, e só o Bolsonaro, o paladino da liberdade, é que estavam defendendo os cidadãos. Mentira, tudo mentira. Na verdade, o que nós observamos é que sim, infelizmente, havia uma situação em que o poder público não teria outra coisa a fazer senão tentar coibir a expansão da pandemia. E a pandemia se expandia através de pessoas contaminadas, só que ninguém sabia quem estava contaminado e quem não estava. Então era melhor fechar tudo, ou pelo menos uma parte do comércio, para estagnar a proliferação da doença. Então não havia muito jeito. Não havia muito jeito. Mas o que o senhor Bolsonaro fez
negligenciou a compra de vacinas, espalhou mentiras sobre a doença, entupiu a população de cloroquina, gastou dinheiro público com cloroquina, se respaldou por um bando de lunáticos que não entendiam nada de virologia. Foi isso que ele fez. Aí esse sujeito fala de liberdade. Agora, esse mesmo sujeito que fala de liberdade também estava aprovando pessoas que estavam na porta dos quartéis pedindo uma ditadura. Esse é o jogo da direita brasileira. É o jogo da direita que, na verdade, quando falava de liberdade numa pandemia, estava querendo causar a convulsão social. No fundo, quando observamos aquele histérico que está lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, cujo computador foi apreendido pela Polícia Federal, e nos documentos da Polícia Federal ele foi orientado a insuflar à população a revolta. Olha só que loucura. Ele era praticamente uma espécie de porta-voz não oficial do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro se aproveitando de uma situação de calamidade pública para causar comoção social nos estados do Brasil. Foi isso que aconteceu. Procure aí na internet. Você, tiozão de zap idiota, vai lá, procura, está lá. Você vai dizer que isso é tudo invenção da Polícia Federal porque você criou uma bolha, né? A bolha da seita. Quer dizer, só a seita bolsonarista fala a verdade. Você não compara fontes, você não compara informações, você fica fechado porque você é um preguiçoso mental e um inútil. É isso que você é, tiozão do zap. Mas vamos lá. Quer dizer, quando esse pessoal estava causando uma verdadeira comoção social através de toneladas de mentiras, reunindo pessoas, aglomerações, quando na verdade a doença estava se expandindo, e muitas pessoas dentro do meio do bolsonarista afirmando que o que solucionaria seria a imunidade de rebanho. Olha só aqui a imunidade de rebanho que aconteceu em Manaus. Morreram milhares de pessoas. Gente morrendo em fila do hospital. 4, 5, 6 pessoas morrendo. E esse pessoal negligenciou e tentou esconder a pandemia. Isso ele chama de liberdade. Agora, chegar na porta do quartel querendo que o exército participasse de uma ditadura bolsonarista, como os chavistas da Venezuela fizeram com o coronel Hugo Chávez, aí não, tá de boa. Liberdade, é claro, liberdade para perseguir os nossos inimigos, liberdade para censurar os nossos inimigos, como também os bolsonaristas podem reivindicar a liberdade de mentir e de enganar a população civil. É isso que de fato eles pregam. Então eu fico assim pensando cá com meus botões. Quem hoje critica o Alexandre de Moraes, e eu acho que as críticas são justas, porque ele está sendo arbitrário, o processo das fake news sim tem problemas de natureza legal, e eu concordo plenamente com essa crítica. No entanto, partindo de gente como Alan dos Santos e de muitos outros, eu digo, vocês são os hipócritas, porque se o Alexandre de Moraes trabalhasse para vocês, vocês estariam rejubilando de alegria para calar a minha boca e de muitas pessoas que criticavam o governo de vocês. Então eu fico muito possesso de raiva com um pastor desse, com esse papinho furado de que ele defende a liberdade. Ele nunca defende a liberdade. Ele defende a liberdade da facção dele. A liberdade da facção para destruir o rival. Sempre a mentalidade da destruição, da antítese, da oposição, nunca da construção da conciliação. Basicamente isso. E é aquela história. Da mesma forma que esse pessoal não tem moral para falar de liberdade porque já queria uma ditadura, eu digo, quem vota no Pablo Marçal como seu novo ídolo, seu novo bezerro de ouro, não tem moral para falar do Lula. Porque nós temos duas situações mais ou menos similares de pessoas que foram processadas e condenadas, mas que querem cargos públicos. Com a diferença de que, pelo menos o Lula, tem um pouquinho mais de postura do que o Pablo Marçal. Nós não podemos negar que o Lula é uma pessoa extremamente astuta e ele também tem uma certa maleabilidade de experiência política que o alucinado lá que leva pessoas a quase morrerem numa montanha, ou quando ele levou mesmo um aluninho dele à morte lá infartando, quando ele era coach, mostram que esse sujeito realmente não tem limites. Até o Lula tem. É isso que é o mais interessante. Ele sabe que ele não pode brincar com o exército. Ele sabe que não pode brincar com o centrão. Ele sabe que tem inúmeras instituições, inúmeros focos que podem ser aliados dele, mas podem ser inimigos dele. O grande capital é aliado do Lula, mas pode ser inimigo do Lula no dia seguinte. Ele sabe que ele tem que conciliar essas esferas. Agora, esses lunáticozinhos bolsonaristas, esses que, vamos brigar e arrebentar e não sei o que, fazendo essas cenazinhas, e isso porque o seu Pablo Marçal tem tudo para ser um cara
totalmente pró-sistema, só para enganar esses trouxas que estão querendo um Dom Sebastião, e isso não vai acontecer. Vamos lá. Nesse buraco, cadê a direita aqui? Nesse buraco, metralhando mesmo, comunista e a Rede Globo. E quem que não gosta disso? Quem que não adora ver alguém, nos representantes, xingando a Rede Globo, aquela... o bolo, gente. Então, eu acho que qualquer um, naquele momento que tá ali, de maneira, indo com os dois pés na porta, contra a comunista e a Rede Globo, poxa, qualquer cidadão de bem fica atraído. Qualquer cidadão de bem fica atraído, claro, porque somente é o antagonismo, é somente falar mal dos outros, é somente criticar os outros, é somente viver de opor aos outros. Isso mostra a falha da direita brasileira. A direita brasileira não tem proposição. Ela não tem nada a oferecer. Ela precisa da esquerda para viver. Ela precisa desse antagonismo de dizer, olha, nós somos contra isso e aquilo, né? Nós somos contra tudo que está aí. Senão, não sei o quê, senão o PT volta. Ou então, senão, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. É isso que vocês vivem, cara. Vocês não têm projeto político. O PT não precisa de vocês. Se o PT quiser eliminar vocês da história, eles eliminam. Eles só não eliminaram a direita brasileira porque essa direita fraca, estelionatária, vigarista, vagabunda, ela é útil. Ela é útil como espantalho. O Bolsonaro só não foi preso porque ele é útil solto. É muito simples. Vocês acham que estão abafando falando mal de jornalista da Globo? Não vai mudar absolutamente nada a situação do jornalista da Globo. Não vai mudar absolutamente nada o estabilismo midiático. Vai ficar o mesmo com o Dante no Quartel de Abrantes, com todas as ruindades da grande mídia. Agora, se vocês acham que um palhaço de circo fazendo a cena que vocês querem, falando tudo que vocês querem, como qualquer vigarista faz, se isso faz diferença para vocês, realmente vocês são comedores de farelos, são como os porcos, ou como o gado que come capim. É como o Bolsonaro. O Bolsonaro, na patota dele, fala cobras e lagartos do Alexandre de Moraes, aí depois, lá no 7 de setembro, ou antes, ele pede, não brigue com o Alexandre, eu não quero ser preso. Esse tipo de gente. Gente que foi colocada nos quartéis, hoje está presa. Enquanto o Bolsonaro fugiu. Olha só que indignidade vocês se prestam a passar, não é isso? Vamos lá. Fica atraído. Além disso, eu vi uma entrevista dele, do Pablo Marçal, falando sobre algumas ideias em relação ao que ele quer fazer na prefeitura. Quer dizer, na entrevista lá no FLOL, ele, quando perguntou sobre o plano de governo, ele não falou, que na hora eu fiquei pensando, ele só sabe lacrar? Sim. Veja, um candidato que não sabe falar sobre o seu plano de governo, dizendo que você tem que ler no site dele, então a gente pode presumir que ele não sabe o que é um plano de governo, ou ele simplesmente não tem. Faltou muitas vezes a certos jornalistas falarem, disse, olha, eu não sei nem por que eu vou entrevistar o senhor, sabe por quê? Se o senhor não sabe nada do seu plano de governo, então nós podemos presumir que realmente o senhor não sabe de nada. Porque um plano de governo tem que ter pelo menos a inspiração do candidato. O candidato tem que saber o que ele preconiza. Agora, se você passa para terceiros o que você tem que fazer, então que raio de governador vai ser você? Quem é que vai governar? Quem é? É o seu site que vai governar? São os seus, sei lá, os seus articulistas ou pseudo-articulistas? Vamos lá. Fiquei pensando nisso na hora. Não sei, mas de qualquer maneira, ele falou duas coisas em outra entrevista. Ele falou o seguinte, ele quer colocar nas secretarias apenas pessoas com capacidade técnica mesmo. Se ele fizer isso, puxa vida, espetacular. Outra coisa, ele disse, eu quero imitar prefeituras de cidades do mundo que deram certo. Então, vou dar um exemplo. O prefeito Giuliani, lá em Nova York, ele ficou conhecido pelo seu programa contra a máfia, programa chamado Tolerância Zero. Era uma cidade que estava dominada pela máfia, pela violência, que foi restabelecida sob a gestão do Giuliani. Redução de 65% de homicídios, 52% dos crimes em geral, quase 70% de redução nos roubos de carros. Então, sabe o que eu acho interessante? É esse pastor pressupor que qualquer besteira que o Marçal fale necessariamente vai ser concretizado. Ora, se o sujeito tem um histórico de enganação, de mentira, de embuste, por que eu acreditaria que ele colocaria cargos técnicos na Prefeitura de São Paulo? Por que eu acreditaria nele? Se ele não tem nenhum histórico disso. Se ele não tem nenhuma referência disso. Tá bom, tá. Então, se você está dizendo que existem cargos técnicos, então me diga, quais são os nomes técnicos que você vai citar, que você vai indicar? Sabe, eu fico impressionado com a bestialidade de certos evangélicos que, como já falei aqui, eles adoram nos chamar de idólatras. Somos idólatras disso e aquilo. E vocês acreditam em qualquer coisa. Vocês acreditam em qualquer imbecil e, inclusive, vocês ficam ungindo os pés do Bolsonaro, vocês ficam pagando pau para vagabundo e tudo mais, e depois nós é que somos idólatras. Eu acho que o grande problema do Marçal, talvez um dos grandes segredos do Marçal, é que ele tem um discurso que mescla o coach, mescla também
uma psicologia que já foi formada a partir da direita brasileira, que tem uma visão escatológica protestantizada. Muitos desses direitistas são de segmentos protestantes, né? Protestantismo militante no Brasil se tornou realmente uma força política memorável e difícil de ignorar, evidentemente. E o que acontece? Esse discurso escatológico, esse discurso do contra, esse discurso simplesmente de ser antítese de qualquer coisa, é uma reprodução macro do que nós vemos numa igreja evangélica. E isso com a anuência de certos pastores e etc. Essa bandeira puritana do conservadorismo e blá blá blá. Entendeu? Observe que, na verdade, o Pablo Marçal tem esse discurso de coach, tem esse discurso escatológico, de antagonismo, quase como de uma iconoclastia. Esse discurso de o informalismo que quer vencer o debate no grito, tudo. Por quê? Porque ele reflete muito certos anseios frustrados de certas pessoas, por exemplo, que achavam que os problemas do Brasil serão resolvidos num golpe de Estado. Que nós vamos acelerar a escatologia, nós vamos acelerar o juízo final. Então nós temos aí um traço milenarista na direita brasileira. E até por influência evangélica. Mas é claro, só que esse pessoal não dimensiona o aspecto ético e moral disso. Não dimensiona o fato de que a esquerda não pode ser um alter ego dos nossos pecados. Não importa se o cara é vagabundo, se ele é estelionatário, se ele é vigarista, se ele fala o que você quer ouvir. Não interessa. O que interessa é o jogo, é a dinâmica dialética destrutiva. Então eu vejo muito isso. Só que o que eu não vejo nessa direita são aqueles elementos fundamentais do cristianismo e que refletem muito bem como antítese do Marçal. Por que eu digo que é uma antítese do Marçal? Eu não vejo no Marçal algo como caridade. Eu não vejo algo no Marçal como misericórdia. Eu não vejo algo no Marçal como humildade, como simplicidade, como fé, esperança, coisa parecida. Veja o valor desse homem. Veja o contravalor, por assim dizer. Ele coloca a riqueza num plano absoluto, não importa como. O fundamento de você viver é você ser próspero e rico como ele. Se você não for próspero e rico como ele, é porque você é um fracassado, você é um Zé Ninguém, você é um inútil. Jesus Cristo já dizia, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vocês veem o Pablo Marçal nessa mensagem do Evangelho? Vocês protestantes aí, vocês evangélicos, vocês da teologia da prosperidade, que estão aí consolando suas consciências, ganhando rios de dinheiro enquanto a população está pobre? E vocês achando que vocês não têm compromisso e obrigação com os pobres? Todos nós temos de alguma forma. Sim, nós temos obrigação moral com os pobres. Nós temos obrigação moral com a justiça social. Nós temos obrigação moral em pensar nos menos validos. E essas pessoas não são menos desvalidas porque são incapazes ou porque são mais ou menos produtivas, porque produtividade não serve para julgar as pessoas. Mas esse é o valor do Marçal, ou o contravalor dele. É a riqueza, é tirar dividendos acima de tudo, não importa como, e inclusive a base de golpes, de trapaças. Olha só até que ponto chegaram os nossos excelsos cristãos defensores da família conservadora. Pô. Vale tudo, vale tudo. Jesus Cristo disse a um rico, vai e segue-me, deixa tudo, larga. Vocês acham que o Pablo Marçal largaria tudo? Os apóstolos viveram e morreram na mais completa miséria. Foram martirizados, sacrificaram tudo por Cristo. A riqueza para eles era nada. É como o próprio Jesus Cristo já falava, que o tesouro mesmo está no céu, não está na terra. Eu não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que nos preocupar com a riqueza, com a prosperidade, com a melhora de vida. Sim, é evidente que nós temos que pagar nossas contas, é evidente que certos confortos são satisfatórios, mas não podemos achar que isso é o fundamento primeiro e último da nossa vida. Quem acha, sendo cristão, que isso é um fundamento de valor, que acha que, seguindo uma ética do trabalho, nós temos que sempre pensar em consumismo, em riqueza, eu digo, você é um idólatra da riqueza. Você é um idólatra do conforto, você é um idólatra da prosperidade. Só isso que você é. Como, de fato, o Pablo Marçal é o idólatra da prosperidade, como ele é idólatra de si mesmo. A forma como ele se coloca como centro mostra muito bem o caráter dele. E eu digo, não tem caridade essa direita. Não tem cristianismo essa direita. Essa direita não é cristã. Essa direita é um simulacro de cristianismo. É um simulacro de fé. E nada mais do que um simulacro de fé. Basicamente isso. E eu vejo nesse pastor aí também a mesma coisa.
Sinceramente, com todo respeito aos meus amigos evangélicos, e muitos são decentes, são honestos, mas é por isso que eu tenho realmente confiança na Igreja Católica, porque realmente a Igreja Católica coloca claramente o que é errado e o que é certo. Inclusive que essa visão consumista, que muitas vezes nós temos, quem é que não gosta de consumir? Eu adoro consumir livros, por exemplo. Eu adoro consumir miniaturas de guerra, soldados, tanques, sei lá o que. A gente sempre gosta desses caprichos, né? Mas vejam que a gente tem que ter cuidado com isso. O consumismo é perigoso. O consumismo implica idolatria das coisas materiais. E o pior de tudo é que o nosso sistema depende dessa idolatria. Imagina se de repente as pessoas deixam de comprar bugigangas. Muita gente morre de fome, né? Olha só que perversão, mas vamos lá. Então foi esse negócio impressionante. É óbvio, eu sei, não é tão simples assim reproduzir coisas que você viu que deu certo em outro lugar. Mas eu acho uma boa ideia. Um negócio assim, só por isso eu já acho uma coisa tão espetacular. Colocar pessoas técnicas nas secretarias e tentar imitar aquilo que deu certo em outros lugares. Só isso. Poxa, que legal demais. Eu não acho que é pouco legal não, mas muito legal. Porra, como se realmente nenhum político tivesse prometido isso antes do Marçal, né? Ele coloca assim como se fosse uma novidade. E por que eu vou acreditar no Marçal? Se o Marçal não apresenta nenhum projeto de governo, que dirá uma equipe técnica? Olha, eu tô começando a crer que esse pastor ou é muito malicioso ou ele é muito crédulo. Mas vamos lá. Muito legal. E eu acho que tá tudo caminhando, ele vai ganhar mesmo. E... Pô, ele tá empolgado. Vai trocar o bezerro de ouro do Bolsonaro pro bezerro de ouro do Marçal. Mas vamos lá. Torço mesmo que ele consiga fazer isso. Consiga cumprir aí o que ele tá falando. Agora, como eu falei, eu acho que é o único que consegue vencer o Boulos. Mas, isso não significa pra mim que a gente pode, eu acho que a gente vai se rendendo, não. Mas isso não significa que eu tenha essa euforia toda como muitos têm. Ó, legal, né? Quer dizer, a gente vai se rendendo, sabe? Mas é aquela história, mas eu não tenho toda essa euforia. Sabe o que é isso? É porque ele não quer se comprometer com o cara. Ele não quer se comprometer com a patifaria do Marçal. Então ele fica naquela coisa, olha, vota no Marçal, mas vota com cuidado, sabe? Olha, é a mesma coisa que dizer o seguinte, eu tô vendo o fanatismo do pessoal da SA na Alemanha em 1932, tá? Aquele pessoal da SS, da SA que é fanático pelo Hitler, quase que uma idolatria pelo Hitler. E eu começo a pensar assim, olha, você pode votar no Hitler, mas não seja idólatra. Eu disse, não, mas pera lá, eu tô dando poder ao objeto da idolatria. Eu tô dando poder ao cara. Eu tô dando poder a um bando de fanáticos lá que, quando armados, vão matar um bando de judeus, vão matar um bando de opositores. Mas não, olha, faz o seguinte, eu tô quase envolvido pelo Hitler, sabe? Assim, essa é a ideia dele. Eu tô quase envolvido pelo Hitler, mas eu não, mas eu tenho reserva, tá? Eu tenho reserva, tá? Eu tenho reserva porque, sei lá, porque o Hitler quebrava a vidraça de judeu, arregaçava a porrada nos comunistas, mas não, mas o comunista vale, dar porrada no comunista vale. Aí ele é legal, né? Essa é a lógica do cara. Mas, meu Deus do céu, não tô acreditando que eu tô vendo isso. Mas vamos ver, besterol. Eu acho que algumas coisas também que, não, às vezes, não tão legais, contribuíram para essa construção do mito. Vou dar um exemplo aqui. Ele foi lá no Flow, eu assisti quase toda a entrevista, como eu falei pra vocês, até o finalzinho. E aí, olha a equipe deles, do Marçal, né? A equipe não, a galerinha que trabalha com ele lá, enfim, faz os cortes. Eles, por exemplo, fizeram esse corte aqui, ó. Olha esse corte. Eu não te odeio, mas como eu já te falava, como a gente conversou ao longo do programa, assim, várias coisas que você fez, eu, olhando com a minha lente da minha vida, do jeito que eu cresci, das coisas que eu aprendi, que são totalmente diferentes de várias, das outras. Você sabe o que a gente importa? Geralmente a gente importa com gente que é maior que a gente ou tem posição melhor que a gente. Você, por exemplo, não olha pra nenhum cara de podcast, nenhum te emociona com nada, não fala disso, porque você é mais foda. Então você tá de jeito comigo naquilo que eu sou mais foda que você, quer dizer, você não consegue fazer. Pode ser. Não é que eu te odeio. Ok. Veja uma coisa interessante. O Igor do Flow disse que ele não vai com a cara do Marçal, porque ele acha que o Marçal é desonesto. E o Marçal faz um argumento capcioso dizendo o seguinte, que olha, você não se importa com pessoas menores do que eu, você está se importando porque eu sou fodão, porque sou isso e aquilo. Ou seja, é um discurso completamente sofístico, a gente percebe como o Marçal é ridículo. Porque na verdade é o seguinte, olha, esse tipo de ostentação para dizer eu sou mais fodão, eu disse, meu amigo, sinceramente, você tem uma ficha policial horrorosa. Você tem suspeitas aí sobre sua riqueza, sobre a sua trajetória, que, sinceramente, eu preferia ser 1000 vezes muito pobre, mas ter um bom nome. Então, observe que o caso do Igor é que, realmente, ele não foi com a cara do Marçal. Ele não foi com a cara do Marçal. E aí vamos ver o besterol do pastor Rodrigo Mocelin. Vamos lá. Vamos aumentar aqui os comentários. O Marçal chamou ele de invejoso na lata, ainda ele concordou. Você não deveria ter ido aí, na verdade, não é lugar pra você tomar banho. Enfim, os comentários aqui, várias pessoas falando assim, tá vendo? E chamou o cara de que é melhor que o cara. Só que aí eu falei, não, peraí, essa frase aqui, eu não te odeio, tem um contexto, porque eu assisti a conversa. E eu falo aqui não do contexto apenas imediato, do contexto total da conversa. O contexto, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Observe uma coisa interessante, que hoje nós temos na internet uma espécie de cultura de linchamento, de cancelamento propriamente dito, mas que pode ser traduzido como uma espécie de cultura de pão e circo, em que as pessoas são tratadas como gladiadores,
e que aquele que lacra mais, aquele que esmaga o adversário, sai cantando vitória, assim, e sendo ídolo desses viciadinhos em tretas, como tal seriam viciados em um filme pornográfico, sabe? Então, eu vejo muito nesse discurso de que, olha, o Marçal humilhou, o Marçal pisou, o Boulos foi humilhado, o Lula foi humilhado, todo mundo foi humilhado. Você vê que isso aí tem um aspecto de um sadismo e de uma monstruosidade tenebrosa. Não estou dizendo que certas pessoas não mereceriam ser humilhadas. Por exemplo, o Marçal é um deles. Eu acho que ele mereceria ser colocado no seu cantinho para ele se mancar. Mas, quando nós transformamos o debate público num debate em que um quer destruir o outro, em que um quer aniquilar o outro, então o que vai acontecer? Vai acontecer que, no final das contas, seria melhor que alguém desse uma espingarda, um fuzil para a dona Tabata Amaral, desse para o Ricardo Nunes, para o Boulos, para o próprio Marçal, para o Datena, e todo mundo disparasse na cara do outro e a gente veria quem é que ia sobreviver. Porque se o palco da arena política é um palco de agressividade tal que se perde um mínimo de civilidade e respeito ao candidato adversário, não estou dizendo que certos candidatos não merecessem certas reprimendas, mas tem que haver um decoro. E o Marçal transforma isso numa iconoclastia tal de destruição de sempre. Como, aliás, a direita vive disso. A direita, ela é revolucionária. Ela vive dessa psicologia. Dessa psicologia de destruição, de linchamento moral, e depois ainda acusa na esquerda o que de fato eles fazem. Como eu posso até dar um exemplo clássico disso. Muitas pessoas já me convidaram para debater sobre assuntos de patrística, de igreja e assim sucessivamente. E eu percebo que muitas vezes os critérios que essas pessoas se utilizam não é necessariamente um debate honesto, um debate transparente sobre determinados assuntos, mas sim aquela situação de instigação para destruir o adversário. Então eles querem, através de mim, provar que, por exemplo, a Igreja Católica não presta. Como se eu, representando a Igreja, pudesse também representar 2000 anos de história da Igreja. Então eu não me exponho a esse tipo de ridículo, porque, primeiro, eu tenho demasiado respeito pela Igreja Católica para defendê-la. Já começa por aí. Segundo, embora eu não tenha medo de debater com certas pessoas, mas eu acho que você querer bradar esse espetáculo em que as pessoas tratam uma disputa retórica numa espécie de arena de gladiadores, que todo mundo mata lá e quando corta a cabeça do outro mostra para o público festeja com pão e circo. Olha, sinceramente, eu não me empresto esse tipo de coisa. Eu acho muito mais eficiente fazer um react desse tipo, em que você tem uma situação setorizada, localizada, de certos pontos que estão fixos ali, do que, por exemplo, você trocar farpas com uma pessoa baseado numa retórica de baixo nível e até mesmo de fraude de documentações. Eu já vi muitos debates relacionados a questões históricas em que eu vejo que o adversário está manipulando fontes, está induzindo os fatos. E às vezes é muito difícil você provar isso, porque quando nós falamos de questões de história, nós precisamos de documentação, nós precisamos de informação. Às vezes você não tem como conferir a informação do adversário e assim sucessivamente. Na verdade, você fica sendo objeto de escrutínio de uma turba de canalhas, de ignorantes, de analfabetos, de iletrados, em assuntos que demandam uma seriedade maior do que essa corja. Eu digo que boa parte dessa corja deveria estar o quê? Capinando, deveria estar limpando o chão, deveria estar, sei lá, fazendo uma faxina de uma prefeitura de interior, coisa parecida. Não discutindo teologia, não discutindo política, não tem preparo para isso. Tem gente que não tem preparo para isso. Então eu penso que muito dessa psicologia do Marçal também tem disso. Tem essa coisa de espetáculo também. Vamos lá. O contexto dessa conversa é esta. Igor disse que, ao ver Marçal anunciando suas fórmulas mágicas de enriquecimento e comparando com a vida dele, o quanto foi difícil enriquecer, ele sentiu o Marçal desonesto. O Igor disse mais de uma vez que o via de maneira desonesta. Que viu ele, o achava desonesto. Mas aí, vocês cortaram o trecho e parece que o Igor estava babando o ovo do Marçal. Mas não foi isso. E quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês aqui esse outro trecho. Sabe qual que é a pira, Pablo? Na moral, Fala na moral. Eu senti assim, cara, não vai ser um bom programa, porque eu acho o Pablo Marçal desonesto. Vamos resolver, ué. O que tá faltando? Vamos almoçar um dia. Ah, tem que ter um almoço, então. Eu tenho que te conhecer porque eu te acho desonesto. Sabe qual que é? Esse é o contexto. E aí... Não, eu acho até que o Igor foi bastante feliz no que ele declarou. Primeiro porque essa coisa de prometer que todo mundo vai ficar rico, no final das contas, o único que fica rico é quem vende esses cursos para você ficar rico. Quer dizer, no final da história, a grande maioria fica mais pobre, comprando essa porcaria do Paulo Marçal, né? O Paulo Marçal ficou podre de rico nessa coisa.
Quer dizer, eu não acredito nem que ele tenha ficado rico por isso. Pode ser que tenha outras coisas que a gente nem saiba, tá? Diga-se passagem. Ó, a gente fica em aberto. E vejam, quais são os valores que esse homem transmite? Valores da desumanidade. Valores que fazem da pessoa humana apenas o quê? Uma figura descartável conforme aquilo que tem. Então, é lamentável. E aí, esse sujeito fica lendo essas porcarias desse Marçal e acha que é apenas algo acidental do Marçal. Vamos lá. Ele falou várias coisas sobre isso, essa ideia do coach, de como que o coach muitas vezes faz, as promessas. Ele cita um episódio em que o Marçal foi lá, pescou um peixe lá pra mostrar o quanto que ele é fera, o outro que ele tava com o Cariani, aí parecia tão natural e de repente faz aqui um pix de 10 milhões. Enfim, algumas dessas coisas que eu também concordo, já escrevi, já falei sobre isso aí em outros vídeos. Ah, não, sim, mas isso é só acidental. O cara ser um megalomaníaco financeiro louco por dinheiro e capaz, inclusive, de fazer coisas inescrupulosas em nome do dinheiro, não. Isso é um detalhe. O problema mesmo é o Boulos ganhar a prefeitura, né? Essa é a lógica do cara. Não tem essas coisas, que aí parece, pega um corte aqui e tal, mas não foi bem isso. O cara, o contexto era, cara, eu te acho desonesto, cara. As coisas que você fala, eu não acredito, cara. Esse é o contexto, mas aí pegaram ali um corte e pareceu que era outra coisa. Enfim, não é isso, né? Outra coisa que a gente tem sim que avaliar, a questão da condenação dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui o processo. O processo. Então teve a condenação, a Operação Pegasus, da Polícia Federal. Na época, mirou a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet. E o Pablo foi condenado a 4 anos de prisão. Mas prescreveu. Mas olha que coisa. Aqui você tem, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o processo, ó. Vocês podem conferir depois aí. E aqui tá aqui, ó, o Pablo aqui, ó. Vou aumentar aqui. Olha lá, ó. Cita as outras pessoas e por fim o Pablo, né? Condenados a 4 anos e 5 meses de reclusão. Foi isso mesmo. Aí na página 9, diz que prescreveu. Na página 22, vocês podem conferir, diz que a participação do Pablo era manutenção dos computadores, captura de listas de e-mail e dentre outras coisas. Sim. Na página 14 e 15, vamos mostrar pra vocês aqui, vai, vamos lá, vai. E você vai votar nele, né? Beleza. Vamos na página 14 e 15, vai. Eu não queria que ficasse muito demorado, mas vamos lá, rapidinho. Página 14 e 15, lá no finalzinho. O processo tem 52 páginas, eu li quase todo. Por que eu digo quase todo? Porque as partes em que falavam dos outros eu não li, mas todas as que falam do Pablo eu li. E ainda li junto com a minha advogada ainda pra ver se eu não tô falando besteira. Fala, pastor. Então, ó, principalmente quando que um outro argumento que a justiça usou para dizer que ele era culpado, dizer isso. Prática possibilitava-lhe claramente compreender a perfeita dimensão. Eu vou pular aqui, que é um trecho chato, vai falar apenas que ele se comprometeu lá a fazer a trambicagem com a quadrilha dele, mas vamos lá. Do que ocorria. Então, teve isso aí, é óbvio, isso aí aconteceu já faz algum tempo, mas é importante. É claro que isso pode sim revelar um coração ganancioso, e na minha opinião ele nunca escondeu. Ele chama de mentalidade de escassez, aqueles que o criticam por sua ostentação. Como, por exemplo, tem um vídeo dele em que ele diz que comprou um carro de 6 milhões porque ele foi numa reunião de ricos, olhou, gostou. Quer dizer, gostou não, né? O filho falou, compra, pai. E aí o filho falou, compra porque ninguém vai ter um igual. E aí ele ficou motivado, é verdade. Ninguém tem. Enfim. É o seguinte, olha, o cara é apenas um megalomaníaco de dinheiro, mas tudo bem, né? Imagina. O cara deu golpe em banco. Mas a gente vai dar a chave dos cofres da Prefeitura de São Paulo. Mas isso não tem nada a ver, porque o Boulos é pior, né? Claro. Se ele realmente dar um golpe na Prefeitura de São Paulo, você não tem problema, né? Porque ele é um conservador, evidentemente. O pastorzinho aí acredita nas promessas do coach. E isso sem prejuízo do fato de que o valor maior é ele ostentar um carro de milhões de reais. Esse é o cristão conservador, porra. O cristão conservador, porque, claro, para os olhos de muitos protestantes, ele é realmente um eleito de Deus, claro, tá cheio de dinheiro. Coitado de um santo, um apóstolo, sei lá, Pedro. Pedro, se chegasse numa igreja evangélica com as sandálias do pescador, seria considerado um indigente, um cretino. Isso é um miserável, isso aí é um deserdado de Deus, né? Mas vamos lá, vamos besteira. É tão pequeno, olha, poucas vezes na minha vida eu vi alguém tão soberbo, e eu acho que é por isso, inclusive, que ele tem ganhado tanto os debates, porque ele realmente, ele tem ele mesmo uma autoestima absurda, numa autoestima assim, ele tem assim mesmo uma autoestima muito grande. E, por exemplo, pregando na Batista da Lagoinha, ele disse, se todos vocês aqui forem para Harvard, não vai acontecer nada, mas se eu for, eu vou arrebentar. O mais engraçado é que ele nem passou no exame da OAB, mas ele falou, não, se eu for para Harvard, eu vou arrebentar. Então, é verdade, quer dizer, o cara é um completo mentiroso, mas você acredita no projeto que não existe dele de prefeitura. Sabe o que eu acho interessante? É que o cara descreve as piores coisas, as piores qualidades desse indivíduo e acha que esses elementos são acidentais para alguém que é cristão. O cara mostra ser francamente desonesto e inescrupuloso. O cara mostra ser megalomaníaco e ostentador, quer dizer, uma coisa que não corresponde à humildade cristã, tá? Mas ele acha isso acidental, porque o importante,
observa, hein? O importante é ser contra a esquerda. Só isso. Oh, que legal. Acho que, inclusive, essa questão da soberba, dessa confiança excessiva nele, pro debate tem sido maravilhoso. Mas, por exemplo, ele levou um monte de gente lá pro Pico dos Marins, quase matou todo mundo. Eu fiz um vídeo aqui explicando, eu moro aqui perto. A base lá é o pessoal da minha igreja, então sei de tudo que aconteceu. Não tô falando de uma coisa que eu não sei. Então, poucas vezes eu vi alguém assim, com tanta sede de poder e ganância como ele não esconde. Que ele chama isso de mentalidade, a mentalidade correta, o código correto. Mas a verdade é que as pessoas falam, isso aí não tem nada a ver. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Até entre os gregos, a cobiça, a sede por dinheiro, por poder, sempre foi visto como um vício. Lembra do toque de Midas? Que tocava e virava ouro? As pessoas pensam que aquilo é uma bênção. Não é. O Midas já era muito rico. E aí um dia ele pediu para os deuses, eu quero a capacidade de tocar nas coisas e elas se transformarem em ouro. Os deuses falaram para ele, isso é um problema. Mesmo assim ele quis. E ele então tocou na sua filha, tocou no vinho, tocava em tudo e tudo se transformava em ouro. E ele percebeu que a filha foi embora, o vinho ele não podia beber. Por quê? Porque era uma maldição. A moral da história é que a cobiça é um vício. A cobiça é um vício. Ora, essa galera, a gente tá falando do Moraes aqui, gente. A sede de poder, olha o que faz. Né? Então isso é uma coisa pra gente prestar atenção, sim. Outra coisa. Em 2022, quando o Moraes assumiu o TSE, ele disse que ficou tranquilo. O Marçal disse que estava tranquilo, que agora a democracia está segura. Além disso, recentemente recusou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, porque não queria falar sobre o Moraes. Perguntaram sobre o vaza-toga. Aqueles áudios que mostravam o que a gente sempre soube, que o Moraes sempre fez. E aí, o que você acha, Marçal? Eu acho que é o seguinte, quando a mídia inteira está indo contra alguém, aí eu fico ressabiado. Isso pode significar que o Lula está querendo tirá-lo de lá e colocar outro. E aí, na entrevista mesmo do FLOW, a única menção a Moraes foi em tom cordial. Ele acabou de arrancar a liberdade de expressão de um monte de gente, quer dizer, do país inteiro, através bloqueando o X, o Twitter. Cara, eu fico pensando o seguinte, esse pastor quer realmente se fingir de idiota? Porque ele está dando as coordenadas de que o cara não presta e mesmo assim ainda está dando crédito para ele. Eu fico pensando se não tem interesse pessoal nisso, porque é muito evidente que o cara não vai fazer absolutamente nada por nós, né? Vamos lá. Pelo amor de Deus, esse cara tem sido um dos maiores inimigos do nosso país. E nada. Nada, fica quietinho em relação ao cara. Veja, aqui mais uma vez, o importante é o antagonismo. E só o antagonismo. Não importa se de repente o cara tem um histórico de vida problemático ou então valores distorcidos. O importante é que ele seja alguém de valores distorcidos que trabalhe para o que nós acreditamos, mesmo que isso seja pagar o preço da destruição, pagar o preço de qualquer coisa abominável. Mas vamos lá. Mas ele tá fazendo de maneira estratégica, senão não vai conseguir concorrer. A Marina não fez, ela parece que é mais homem do que ele. Pediu o impeachment do cara. A Marina pediu o impeachment. Então assim, outra coisa pra gente analisar. Na entrevista no FLOW, ele também defendeu o modelo de governo chinês, gente. Pelo amor de Deus. Veja este comentário do David Stockman sobre a China, descrevendo a China atual. A China é uma grotesca aberração econômica, cujo modelo econômico simplesmente não tem semelhança a nenhum outro modelo econômico já adotado por algum outro país em algum momento da história. Nem mesmo ao modelo mercantilista de estímulo às exportações originalmente criado pelo Japão, e o que já se comprovou insustentável. O governo chinês está nas mãos de um grupo de velhos comunistas que foram criados sob o regime de Mao Tse-tung. Eles acreditam em planejamento central, ainda que de uma maneira mais diluída. Eles enviaram seus jovens mais inteligentes para estudar economia nas universidades americanas. Esses jovens retornaram para a China keynesianos, que é uma maneira diferente aí de comunismo, aí, de controle do governo. O governo controlando a economia. Eu acho interessante que um sujeito como Marçal, que fala tudo o que deva agradar as pessoas, esse sujeito levar a sério e ficar debatendo o cerne da situação específica. Quando, na verdade, nós observamos que o conhecimento do Marçal sobre a China, sobre economia, sobre política, é um conhecimento zero. É simplesmente ele fala o que as pessoas querem ouvir, ele capta o nível de ignorância das pessoas e explora esse nível de ignorância. Isso é uma linha de pensamento dele. É uma linha de pensamento dele. Tá? É uma linha de pensamento dele. E é normal. É normal. Entendeu? É sempre assim. E esse cara aí fica batendo boca. E agora falando que keynesiano é socialista, que não sei o que, e tal, que defende o modelo chinês. Olha, eu acho perfeitamente lógico que o Pablo Marçal defenda o modelo chinês. Ele não defende, por exemplo, a maximização dos lucros, a maximização da competição. O mais fraco tem que se ferrar mesmo. O mais fraco é incapaz. Se ele é incapaz, ele não presta. Quem não tem nada não presta. Quem tem muita coisa tem tudo. É essa a lógica do cara. E que ponto isso difere a lógica do regime chinês, que também tem uma lógica econômica extremamente aguerrida, extremamente competitiva internamente, que os trabalhadores são colocados em situações extremamente degradantes? O autor de O Guia Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo, ele resume bem o socialismo, ou o comunismo, o Estado controlando a economia. E ele fala em vários níveis de controle. Eu sei, originalmente a ideia de Marx era que o Estado sumisse, mas na prática o socialismo é isso, é o Estado controlando tudo, o Estado controlando a economia. E o autor de O Guia Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo, ele diz o seguinte, tem níveis de controle, ou seja, níveis de socialismo. Quanto mais controle, mais socialismo. Pensando assim, ainda continua existindo muito socialismo na China, sem contar a total falta de liberdade no país. Então, assim, é um negócio absurdo falar um negócio desse. Mas tudo bem, tem o Bolsonaro. Ele não tinha uma mentalidade mais estatizante? Ele tinha. Pastor, se o Bolsonaro ele tinha, essa mentalidade mudou, o Marçal também poderia ouvir alguém e aprender e ter uma mentalidade um pouco diferente? Claro.
Mas aí que tá a questão. O Bolsonaro já se mostrou mais humilde, na minha opinião. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, quando esse pessoal fala de mais Estado na economia, mais socialismo, ou menos Estado na economia, menos socialismo, é que realmente esse pessoal não estudou a história do capitalismo. E eu vou fazer justiça a um sujeito que eu acho deplorável em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito à ditadura chinesa, eu acho deplorável a defesa dele, mas ele não está completamente errado quando ele fala que existe no desenvolvimento capitalista uma simbiose com o poder estatal, que é o Elias Jabbour. O Elias Jabbour, como um marxista tradicional, ele afirma claramente que o capitalismo surge junto com a consolidação do Estado Nacional. E veja que esse tipo de opinião não é somente uma opinião marxista, é uma opinião comungada por vários tipos, vários pensadores, vários historiadores econômicos, tá? Então não é somente ele que está falando isso, tá? E quando esse pessoal liberal prega uma tese do chamado Estado mínimo, veja que, evidentemente, eu não sou entusiasta de uma burocracia gigantesca ou coisa parecida, tá? Eu sou um tradicionalista, né? Sou um tradicionalista católico. E como tal, eu acho que o Estado tem que ser um elemento útil da sociedade. Evidentemente que o Estado é necessário, mas ele tem que ser um Estado subsidiário. Ele não tem que ocupar espaços que não pertencem ao Estado. Por exemplo, a família não pertence ao Estado, a igreja não pertence ao Estado, as comunidades, as formas associativas intermediárias não pertencem ao Estado. O Estado só intervém de uma forma auxiliar e subsidiária e não de uma forma que ocupe esses espaços, certo? Mas nós temos que entender que dentro da sociedade capitalista liberal, o Estado tem um papel social e um papel determinante, inclusive, no desenvolvimento econômico. E inclusive na formação das elites nacionais, das elites econômicas nacionais. Isso é um fato histórico, tá? Então, essa história mitológica do liberalismo como a ordem espontânea do mercado não sobrevive a uma análise da história do livre mercado, porque o livre mercado foi consolidado a partir do quê? Da criação de mercado nacional. Como é que se cria o mercado nacional? A partir de quê? De uma centralização do poder estatal, que antes não existia, por exemplo, na Idade Média, no Antigo Regime. Isso seria, inclusive, um outro diálogo aqui que fugiria da questão. E esse pastor tem uma visão, no mínimo, ingênua sobre o assunto. Quando perguntado sobre vários assuntos, ele dizia, não sei, várias vezes, lembra? Economia, não sei, eu vou colocar alguém, não tem como saber tudo. O Marçal, pelo contrário, sabe tudo. Ele Humildade do Bolsonaro. Eu acho que não é que era humilde, não, ele era burro mesmo. Eu sou política, economia, teologia, história, até física quântica, não é? E falando algumas besteiras e simplificações, como por exemplo a definição de quem era quem lá na Revolução Francesa, os jacobinos e os girondinos. Sim, uma simplificação que somente quem não conhece história para aplaudi-lo. Aliás, de fato, é o eleitor massivo do Pablo Marçal. Ou seja, um eleitor inculto, um eleitor ignorante, o tiozão de Zap. O tiozão de Zap é um sujeito completamente idiotizado. E a gente poderia até falar, realmente, na nossa geração de velhos, eu nunca vi uma categoria de velhos tão inútil na nossa vida, porque eles não servem nem como referência. Pelo contrário, nós vivenciamos uma época em que talvez certos jovens terão que tutelar os velhos, e não por causa de senilidade ou de insanidade mental, não, mas é por causa de uma estupidez mesma de formação cognitiva, natural, tá? Não é uma doença, tá? É a estupidificação através da tecnologia. Ou seja, os nossos velhos estão ficando burros, estão acreditando em qualquer coisa, são crédulos e votam em vigaristas quaisquer que façam um discurso adequado àquilo que eles querem ouvir, né? Então, essas são algumas questões que a gente tem sim que pensar, né? Mesmo assim, eu acredito, não, tenho certeza, Boulos e ele, certeza, votaria nele se estivesse lá em São Paulo, capital. É claro, tenho certeza, o estelionatário de estimação tem que votar, pô. E confesso que, na realidade, no começo eu nem sabia da Marina, mas aí eu precisaria estudar mais sobre ela. Mas acho que mesmo assim, acho que talvez daria sim para dar uma oportunidade para ele. Porra, depois do histórico que ele descreveu, ainda vai dar oportunidade pro Marçal, mas tudo bem. Só acho o seguinte, xingou o comunista e calou o repórter da Globo, pronto, já deu na terra, é o Messias. Se o nosso julgamento for tão passional na hora de votar, nós vamos sempre estar nas mãos de encantadores de cobras. Se o povo, pense por exemplo, se o povo cobra, ô fulano, peraí, que negócio é esse aí de governo chinês, tá doido? O cara, peraí. Agora só fica todo mundo, mito. Não pode, gente. Aí fica cego pros defeitos, para de cobrar, ninguém vai nos salvar. Interessante, esse cara passou a vida toda defendendo o Bolsonaro de uma forma cega e refletida, as críticas as mais bobas possíveis, tá? E agora ele está dizendo que o Marçal é um encantador de cobras e, no entanto, vote no encantador de cobras. Eu não entendo esse tipo de lógica. Eu não entendo, sinceramente. Na verdade, o que me parece é que ele quer apoiar o Marçal, mas não quer se comprometer com o Marçal. Olha, meu filho, não adianta. Você está comprometido com ele. Se você vota nele, você está comprometido com ele. Se você acha que é razoável um político ser político apenas por falar mal dos outros, ou criticar os outros, ou atacar os outros, é o mesmo tipo de mentalidade daquele homem, por exemplo, que é legalzinho porque fala mal da Igreja Católica. É o mesmo tipo de gente. É o mesmo tipo de protestante.
Tem um bocado de apologeta protestante que se vivem 24 horas em torno da Igreja Católica, para falar mal, evidentemente. Mas eles não são capazes de teorizar sobre o que pensa, por exemplo, sei lá, o seu segmento protestante. Observem, por exemplo, como os católicos se defendem, né? Os católicos, por exemplo, como eu, como o diácono João Mariano, como Eduardo Faria, como Lucas Lancaster, historiador, inclusive, nós nos defendemos, nós mostramos o que é a Igreja Católica. E a partir do que é a Igreja Católica, nós atacamos as objeções. Esse pessoal não, só tem as objeções, mas eles não têm nada contra-argumentativo que possa afirmar uma identidade, uma personalidade. É sempre uma personalidade destrutiva. E eu acho que esse que é o grande problema da direita. A direita vive do protesto, vive da negação, vive do niilismo, nunca de uma afirmação. Vamos lá. Somos apenas nós mesmos, debaixo da bênção de Deus sobre o suor do nosso rosto. Nós só precisamos de políticos que sejam honestos, que não se vejam como messias, que não tenham um projeto pessoal de poder, e que entendam que a grande função mesmo do político, e esse é um grande conceito de direita, é sair do nosso caminho. É um Estado pequeno. Não um Estado como grande agente que vai conduzir o povo à prosperidade. Isso não é conceito de direita. Sim, e onde é que se enquadra, por exemplo, o Pablo Marçal nisso? Já que você está dizendo que existe um político honesto, você mostra que ele não presta, que ele é um cara megalomaníaco, que ele é um cara delirante, que ele é um cara que fala o que as pessoas querem ouvir de uma forma demagógica, aí você vem falar no final do seu vídeo que você quer pessoas honestas, de estado mínimo, blá blá blá. Eu não entendi esse vídeo, sinceramente. E eu tenho dúvida, eu não sei se ele tem, o Marçal tem isso bem claro na cabeça dele, que de direita mesmo é isso, Estado pequeno, Estado não é messias, coisa nenhuma. Desburocratizar a máquina, diminuir a máquina, que é o caminho livre para que nós façamos. Veja que, na verdade, a argumentação dele é da direita liberal. O liberalismo econômico, o liberalismo político da história de um Estado diminuto, né? Uma idealização de um Estado diminuto e de uma sociedade, digamos, ultracapitalista. Só que nós sabemos que isso não é historicamente verdadeiro. Claro que eu não vou falar sobre esse assunto, porque não é o tema da questão, tá? Mas nós percebemos a mentalidade rasa desse pastor. Mas vamos lá. O governo gigante, messiânico, não é a solução dos nossos problemas, ele é a causa. Não queremos messias. Não queremos mito também. Não, nem um pouco, né? Você está votando num cara que está fanatizando as pessoas, mas em compensação você não quer, né, se comprometer. Não precisamos. Não precisa, mas você está querendo votar nesse cara contra o Boulos. Seria mais razoável você tomar um partido do nulo. O nulo. Ou então tomar um partido de alguém com mínimo de bom senso. Mas não é o caso que a gente vê nesse vídeo. Por um lado, ele fica elogiando, poxa, a gente vibra, ele fala mal da esquerda, enrolar a esquerda, engambelar a esquerda. Mas por outro lado, sabe que o cara tem uma ficha suja e, no entanto, nós não temos que ter messias, não temos que ter adoração. Podemos até votar no messiânico, tá? Votamos no messiânico, mas não adore o messiânico. Para com isso, meu filho, para, tá? Você tá dando poder da maior capital brasileira, que é São Paulo. Para, meu filho. Você tá promovendo esse cara, dando poder para ele. A gente só quer um cara que não roube, não nos perturbe e tente a cada dia diminuir o papel do Estado nas nossas vidas. É só isso que a gente quer. E deixa com a gente, que é a gente que faz as coisas. Nem você, nem ninguém. Nem você, Marçal, nem ninguém. É o povo que faz. A função de um grande político é importante no momento em que ele percebe que ele não é tão importante assim. E de fato o que move é o povo. É o povo. E que o bom político é um bom juiz, que apenas permite que o jogo aconteça de maneira justa. Não fique nos perturbando e se metendo na nossa vida o tempo todo. É isso aí, mas deixa seu comentário aqui. Eu acho interessante que ele fala tudo o que é antagônico ao Pablo Marçal. Em outras palavras, quer dizer, no fundo, ele não está isento do passionalismo político do eleitor atual do Pablo Marçal. Olha, vote no Pablo Marçal, mas não idolatre. Eu disse, não, pera lá. Mas ele está movimentando pessoas a partir da idolatria. Ele está movimentando pessoas a partir da enganação, a partir de técnicas psicológicas típicas de pessoas que querem enganar outras pessoas. Então, meus amigos, é triste, viu? O Brasil realmente é um caso muito sério. Um grande abraço.